que o ser humano teve vários milhões de anos de evolução e tudo o que está a acontecer agora, nós temos que nos adaptar mais rápido. Que a nossa função perante a inteligência artificial é mostrar-nos que somos humanos, que há coisas que a inteligência artificial nunca fará como nós, como os sentimentos, como a empatia, como o cuidado com o outro. Elas próprias já estão no mundo da tecnologia e da inteligência artificial. E para elas não passa de uma ferramenta. Como há 5, 10 anos uma criança grava um telemóvel, enquanto nós há 15, 20 começamos a aprender a mexer num telemóvel. Qualquer ferramenta pode ser uma ameaça se não sabermos usar. Exatamente, como por exemplo a faca. Nós também ensinamos os nossos filhos a usar uma faca e uma faca também mata, não é? Bem-vindos a mais um podcast de Génios do Amanhã. Imagina que um dia decides largar tudo e ir aprender a voar. Não metaforicamente, mesmo, tirar a licença de piloto comercial. Depois decides plantar uma floresta, depois um pomar de abacateiros, depois abres uma escola de programação para crianças e depois ainda tens tempo para subir ao palco do TEDx e falar sobre o futuro da humanidade. Eu ouvi isto e pensei, ou este homem não dorme, ou sabe qualquer coisa que eu não sei. E hoje vou descobrir o quê? Alexandre Cavadas, bem-vindo. Obrigado. Alexandre, eu tenho mesmo de começar por aqui, ok? Piloto, plantas uma floresta, plantas abacateiros, tens uma escola de programação para crianças. Quando tu contas isto a alguém, qual é que é a reação das pessoas, tipo assim, à primeira vez, quando tu lhes dizes todo o teu percurso? Muitas pessoas ficam um pouco céticas e porque também estão acostumadas a fazer sempre uma coisa. Eu gosto muito de fazer várias e conseguir ver de um lado o que posso extrair para o outro e o futuro acaba por ser isso. Nós dependemos da Terra, mas também vivemos na tecnologia. Ok, então há uma lógica para isto tudo acontecer ou quando foi acontecendo? Eu diria ambos. Um pelo gosto, tanto pela natureza como pela ciência, e as oportunidades foram-me surgindo e eu fui aproveitando. Perfeito. E olha, quando é que tu percebeste que foi um momento de viragem? Havia uma vida antes das Sharcoders, não é? Há uma Sim. vida agora após as Sharcoders. Tinhas a aviação, tinhas a parte da agricultura, pronto, tinhas tudo isso antes de existir as Sharcoders. E agora tens as Sharcoders e também tens isso. O que é que te aconteceu para, de repente, a educação tecnológica também ser uma prioridade na tua vida? Eu, quando estava a estudar para ser piloto, diziam-me que tanto na medicina como em ser piloto estamos sempre a estudar, nunca paramos de estudar, ao contrário das outras disciplinas, outros trabalhos. Contudo, eu comecei a ver que a tecnologia estava a entrar em força e que já estava a mudar esse paradigma, essa consciência das pessoas. E muitas pessoas ainda não se deram conta, apesar de já ter passado vários anos, que já não é só aviação e medicina, mas também já está em tudo. Não podemos parar de estudar em nada. E porque as coisas estão a evoluir tão rápido. E eu pensei, o que é preciso fazer para preparar os meus filhos, os filhos de todas as pessoas, para este futuro novo que está a vir aí a galopes. Ok. E diz-me uma coisa, tu em 2026, ou seja, este ano, foste falar ao TEDx, não é? Sim. E falaste sobre a humanidade 5.0. Correto. Essa ideia de que a próxima geração ou a próxima atualização à humanidade somos nós, de onde é que isso vem? É uma coisa que pensas há muito tempo? É uma coisa que chegaste lá pelo caminho que percorreste até agora? Como é que chegaste a esta conclusão da humanidade 5.0 e que nós somos a próxima atualização da humanidade? Eu não cheguei lá sozinho. É uma tendência mundial. Muitas pessoas estão a pensar nisso e a falar sobre isso. E eu apenas fui na onda e acabei por acrescentar também da minha parte, que foi fantástico. E assim, eu penso muito que o ser humano teve vários milhões de anos de evolução e tudo o que está a acontecer agora, nós temos que nos adaptar mais rápido. Então temos que fazer com que a tecnologia se adapte a nós e não nós à tecnologia. E daí a Revolução 5.0, sermos mais humanos, mais empáticos e saber trabalhar com a tecnologia para nosso benefício e não no benefício dela. Eu acho que isso é fundamental, porque no mundo em que nós vivemos hoje,
com toda esta inteligência artificial que existe, está presente no nosso dia-a-dia, eu acho que a nossa função perante a inteligência artificial é mostrar-nos que somos humanos, que há coisas que a inteligência artificial nunca fará como nós, como os sentimentos, como a empatia, como o cuidado com o outro, e acho que precisamos todos de trabalhar como humanidade para cultivar mais estas características de cuidado com o outro e de cuidado também com nós mesmos, não é? Olha, Alexandre, nós aqui sempre entre podcasts e nas conversas fazemos assim uns jogozinhos, ok? Vamos ao primeiro jogo agora aqui que eu tenho preparado para ti. É muito simples, é um jogo de escolha rápida, onde tu escolhes ou A ou B, ok? Não há perguntas certas, não há perguntas erradas, é a primeira opção que te vier, ok? Pronto. Sim. Vamos começar? Então vamos. Código ou robótica? Código. Robótica sem código não é robótica. Okay. Criança de 6 anos ou adolescente de 15? Ambos. Diferentes educações, diferentes caminhos, mas ambos. Não deixar ninguém para trás, todos juntos. Bom. IA à ferramenta ou IA à ameaça? Ferramenta, sem dúvida. A única maneira de ser uma ameaça é para quem tem medo da ferramenta. Qualquer ferramenta pode ser uma ameaça se não sabermos usar. Exatamente, como por exemplo a faca. Correto. Tivemos um convidado que disse que nós também ensinamos os nossos filhos a usar uma faca, e uma faca também mata, não é? Sim. Por isso, mas nós ensinamos a usá-la corretamente. Então com a inteligência artificial é exatamente a mesma coisa, é ensiná-los corretamente a utilizá-la. Exato, é ética. Floresta da Polónia, correto? Ou escola de programação? Se tivesse de escolher entre uma para o resto da vida, qual é que seria? Como não há respostas erradas. Uma não pode estar sem a outra. Pelo menos no teu mundo. Sim. Biologicamente, precisamos da floresta. Mas tecnologicamente, precisamos de aprender e estarmos preparados para a nova tecnologia. Esta resposta diz muito sobre ti. É verdade. Vamos continuar então. Olha, no TEDx falaste de preparar a próxima geração para um futuro marcado pela inteligência artificial, correto? E sem perder o que nos torna humanos, correto. Como estávamos Sim. a falar anteriormente. Isso é uma frase linda, mas quando estás numa sala de aula com uma criança de 8 anos a programar, como é que isso acontece na prática? Elas próprias já estão no mundo da tecnologia e da inteligência artificial. Nós é que nos estamos ainda a habituar e a aprender. Para elas não passa de uma ferramenta. Como há 5, 10 anos uma criança grava um telemóvel, enquanto nós há 15, 20 começamos a aprender a mexer num telemóvel. Então a inteligência artificial é apenas mais uma ferramenta. E nós ensinamos como usar e temos de estar também mais conscientes dessa parte humana, da ética. Aqui está uma ferramenta muito poderosa, poderá levar-te a níveis imaginários neste momento, ou pode ser um consumidor. E nós estamos a treinar pessoas que vão mudar o mundo. É verdade, é verdade. Olha, tens uma criança, ou seja, a Charcoders é dos 4 aos 17, não é? Por isso tens crianças na Charcoders dos 4 aos 17, na Charcoders de Gaia, e são mundos completamente diferentes, ou seja, uma criança de 4 anos e um adolescente de 16 não podem querer a mesma coisa, não podem precisar da mesma coisa, não aprendem da mesma forma. O que é que efetivamente muda na tua abordagem com as crianças mais pequenas e com os adolescentes? Não muito. Como disseste, cada criança é um mundo. Nós temos o nosso mapa que seguimos e estamos a prepará-los para o melhor mundo que aí vem. Provavelmente na criança de 16 anos diria que está a mudar muito rápido, tem que estar, para estar à frente tem que estar sempre a aprender e ser flexível e ter bastante plasticidade mental. Uma criança de 8 anos já vai no jogo, que já não vai ser tanto assim, porque quando crescer o nosso mundo já estará mais ajustado a esta nova realidade.
Mas sim, ter resiliência, capacidade de mudar rápido, de aprender. Isso são tudo fundamentos que ensinamos no Sharpcoders. Sim. Que são essenciais aos dias de hoje, não é? Olha, os pais chegam-te a Sharpcoders com uma expectativa, muitos deles. Sim. Eu quero que o meu filho faça X, eu quero que o meu filho seja Y. Pronto. Normalmente, esta expectativa que eles têm é sempre técnica, não é? É sempre quer que ele aprenda uma determinada linguagem, quer que ele persiga uma determinada profissão, não é? É sempre a expectativa que eles têm. Eu quero que o meu filho saiba programar, não quero que ele fique para trás, mas diz-me uma coisa, também descobrimos que eles ganham outras capacidades que nós não estávamos à espera. Sim. Que tipo de capacidades ganham os nossos filhos por serem expostos à parte da tecnologia, da inteligência artificial, da programação, que nós pais não estamos à espera que eles aprendam? Começa logo com a capacidade de entender o algoritmo e como funciona. E a inteligência espacial também. Uma das coisas que eu gosto muito, não só que traz a programação, mas também a Sharpcoders, nós ensinamos resiliência, ensinamos como lidar com a frustração e quando encaram um problema, nem que seja necessário dividi-lo em pedacinhos, ir conquistando aos poucos. E ter a alegria de, quando chegarem ao fim, terem o trabalho feito. Tu também fazes palestras para empresas, organizações, municípios, pronto, acabas por estar aqui nos dois lados, tanto a trabalhar com adultos, não é? Quando fazes estas palestras, e tanto com as crianças quando estás na Sharpcoders, correto? Efetivamente acabas por estar a tomar decisões sobre a educação em dois pilares completamente diferentes, a parte da vida adulta e a parte da vida das crianças, não é? Isso também tem um impacto diferente para quem recebe essa formação, não é? Essa educação da tua parte. Tu achas que as empresas, as organizações, pronto, tantos neste lado, achas que elas ainda não perceberam o que efetivamente está a acontecer nesta geração? Ou achas que elas já vão começando a ter alguma consciência do que esta geração nos espera? Muitas empresas já se deram conta do mundo que já cá está. Esta revolução está a entrar em todo o lado. A história da humanidade repete-se em ciclos. O que estamos a viver agora, quando falo com muitos adultos, e ouço os receios, os medos, as ânsias, nós formos ver a história, já passou isto N vezes. E foi uma das coisas que eu disse na TED Talk. Quem ainda não está preparado vai ser substituído por quem está. E não vale a pena resistir a algo que vai ser o normal. Temos é que saber como usá-lo. É uma das coisas que digo a muitas pessoas, muitos empresários. Outros já estão bem cientes e tiram cursos, já andam a estudar e já mudaram as empresas. O que é que tu achas que devia se alterar amanhã nas organizações que ainda não se alterou? Há muitas empresas que ainda se estão a adaptar, as pessoas têm que fazer essa evolução, tem que ser uma evolução rápida, mas tem que ser feita. Uma das coisas que eu estou a ver, muitas empresas estão a usar a inteligência artificial para substituir pessoas. E elas não estão a ver o potencial da inteligência artificial. Elas deviam usar a inteligência artificial para aumentar a sua produtividade, mantendo as mesmas pessoas, ou incluso até contratar mais pessoas. Porque o que eu digo a muitas pessoas que sejam microempresas, empresa uma pessoa, tu tens esta capacidade, mas se colocares a inteligência artificial, o teu negócio vai crescer exponencialmente. Se calhar até vais ter que contratar alguém. E não ter essa ideia de que eu agora tenho a inteligência artificial, vou despedir, é o que está a acontecer a muitas pessoas. Nós temos o caso da Bayer, que ao contrário de outras empresas grandes, está a contratar pessoas. E está a expandir o negócio com a inteligência artificial. Está a crescer ainda mais. Eu acho que temos que desmistificar um bocadinho esta mentalidade que a inteligência artificial veio para nos substituir e que vai acabar com os nossos postos de trabalho. Eu acho que aqui o mais importante é perceber quem está
dentro da inteligência artificial, conseguirá avançar e progredir na carreira, enquanto que quem não está, ou quem se está resiliente em entrar, vai ficar para trás. Sim. Sim, é verdade. Olha, diz-me uma coisa, voltando agora aqui ao início, falaste de não perdermos o que nos torna humano. Foi esse o teu tema principal na TED Talk, não foi? Pronto. E depois de anos a ensinar tecnologia e também com a inteligência artificial que nós temos hoje em dia, o que é que tu achas que a inteligência artificial nunca vai conseguir substituir numa criança bem educada? Começa por essa inteligência emocional. Uma criança bem educada depois consegue também fazer essas pontes entre várias áreas e conseguir trazer algo que qualquer tecnologia não consegue trazer. Uma das coisas que eu faço nas Charcodas, na minha escola, é várias vezes ao ano juntamos todos e estamos presencialmente, cara a cara. E brincamos, rimos, falamos. E isso nunca vai ser substituído. A inteligência artificial, se entrar, e eu ponho um bocado de tecnologia, ela só exponencia esta interação humana. Olha, vamos aqui para o último jogo aqui do nosso podcast, pode ser? Pronto. Então, é mais uma dinâmica, aqui antes de terminarmos o nosso podcast, que é verdade ou mito, ok? Eu vou-te ler aqui algumas afirmações e tu respondes se é verdade ou se é mito. E justificas o porquê de ser verdade ou mito. Okay. Em 30 segundos. Pode ser mais, ou 40 segundos. Então, as crianças que aprendem a programar hoje vão ter vantagens no mercado de trabalho daqui a 20 anos. Verdade ou mito? Verdade. Por quê? A programação vai estar em todo lado e já se vê hoje. Desde a agricultura com robôs já autónomos, a robôs na medicina, a programação, se não soubermos programar, não vamos estar com essa vantagem. Uma das coisas que eu muitas vezes digo aos pais e empresários, hoje em dia quem não tem um telemóvel como ferramenta de trabalho está em grande desvantagem. A programação é a mesma coisa. É verdade. Olha, as crianças, a maior barreira que a literacia digital em Portugal tem não são as crianças, são os adultos. Verdade ou mito? Diria verdade também. Porque as pessoas, pais, nós temos sempre aquele receio, aquela preocupação de dar o melhor ao nosso filho, aos nossos filhos. E às vezes podemos, como não temos o conhecimento podemos estar a cortar bases que sejam essenciais e não conseguimos fazer a distinção. Então o que eu digo a muitos pais, e inclusive pais da minha escola, é venham, aprendam e vejam a diferença entre o que é bom e o que não é. Porque qualquer ferramenta tem o seu lado bom e o seu lado mau. Estar a impedir algo, depois a criança quando crescer vai sentir essa falta. Então é mais a consciência dos pais e a aprendizagem dos pais e professores do que pode ou não pode ser benéfico para a criança. Okay. Diz-me uma coisa, daqui a 10 anos, saber programar ou aprender a programar e usar a inteligência artificial vai ser tão básico como aprender a ler. Verdade ou mito? Verdade. E se calhar já não em 10 anos, se calhar ainda menos. E a inteligência artificial, eu diria que nos próximos 5 anos vai entrar na educação e vai tornar a educação mais verdadeira, mais humana, por assim dizer. Todas as pessoas que estiverem a estudar e tiverem inteligência artificial como ferramenta e ter um tutor que orienta, vão conseguir ir muito mais longe do que alguma vez algum humano conseguiu ir. Okay. Essa frase, efetivamente, essa justificação deixa muito a pensar. E é mesmo por aí que eu quero terminar aqui o nosso podcast. Se tu pudesses deixar uma mensagem aos pais que nos estão a ouvir, aos educadores que nos estão a ouvir neste momento, uma coisa só, o que é que tu lhes dirias? Uma palavra ou uma frase? Uma frase. Uma mensagem. Uma mensagem, assim. Vinda do coração, assim. Sim. A tecnologia, a inteligência artificial é apenas uma ferramenta
e temos que saber usá-la. Mas sempre com a consciência que somos humanos e temos a responsabilidade de a saber usar eticamente e corretamente. E por isso temos que proporcionar estas experiências aos nossos filhos. Sim. Para que a saibam utilizar corretamente. Sim, e eu falo como pai, quero o melhor para os meus filhos e para os meus alunos. Então, vendo o que o futuro está a trazer, é só prepará-los para esse futuro, da melhor maneira que sabemos fazer. E então, antes de deixar ir, nós temos aqui 2 perguntas de assinatura do nosso podcast, ok? Que fazemos a todos os convidados. E eu vou-te fazê-las a ti, pode ser? Diz-me uma coisa, o que é que a inteligência artificial nunca poderá fazer por ti? Sonhar. A inteligência artificial, como é uma ferramenta, eu vou usar a inteligência artificial para exponenciar tudo aquilo que eu quero. A inteligência artificial jamais conseguirá ver qual é o problema que nos afeta e qual é a solução que precisamos. E diz outra coisa, o que é que são para ti os génios do amanhã? Todos. Todos, porque quanto mais pessoas, mais crianças, adultos estiverem involucrados, mais harmonioso e ético será. Então, somos todos génios, por assim dizer. Todos vamos contribuir para um mundo melhor. Alexandre, se as pessoas te quiserem acompanhar o teu trabalho e te procurar, aonde é que o podem fazer? Em Vila Nova de Gaia, nas Charcodas de Gaia. Muito obrigada, Alexandre. Obrigado. Alexandre, de piloto a educador, da floresta à sala de aula, o fio condutor é sempre o mesmo. Pensar no que faz, no que dura, não é? Sim. Pronto. No que resiste, no que fica, não é? No que nos faz evoluir. E estás a fazer isso todos os dias, com crianças que vão construir um mundo que ainda não conseguimos imaginar e também na parte da natureza e da agricultura. E vocês que nos acompanhem, lembrem-se sempre, o futuro não se adivinha, educa-se. Obrigada. Às vezes entra aqueles alunos assim muito tímidos, que mal conversam, mas como as nossas salas aqui da Sharp são muito didáticas, são muito comunicativas, são muito divertidas, então eles se sentem bem ali dentro, já traz essa autoconfiança para eles. Se são alunos pequenos, nós temos alunos a partir de 4 anos. São alunos que ainda estão no pré e ainda vão iniciar o primeiro ano. E no primeiro ano que eles vão ter contato com lápis, com uma caneta para conseguir escrever. Né? E muitas vezes eles não têm essa coordenação motora fina, coordenação motora grossa, que não é porque o aluno vai se inscrever em um curso de programação aqui dentro que ele vai ser programador um dia. Ele vai aprender raciocínio lógico, memorização,